Olá, pessoal. Hoje nossa aula é sobre continuidade da anatomia do sistema nervoso central. Nós vamos falar especificamente de uma área que é o diencéfalo, tá bem? Então, colocando aqui os slides para vocês. O que nós temos que observar em relação a essas estruturas do nosso cérebro, né? Onde eu mostro aqui para vocês em roxo as estruturas que compõem o diencéfalo, é uma região chamada de sistema límbico. Essa região, ela é responsável por todas as associações e ela não é sozinha, ela não é exclusiva, tá? É uma região que depende e que conversa totalmente dependente dos nossos lobos cerebrais, do córtex. Então, é para mostrar para vocês que, de alguma forma, a gente estuda tudo isso de forma, entre aspas, independente, mas sempre relacionando uma área com a outra, porque elas não conseguem trabalhar de forma perfeita se não for com essa conexão, com essa interatividade delas todas. Tá bem? E isso também tem muito a ver com a nossa aula de fisiologia, falando do sistema endócrino. Bom, então, o que eu coloco aqui na primeira frase é que um neurônio nosso, ele pode se conectar com 200 mil outros neurônios, né? Fazendo lá as suas sinapses para nos trazer equilíbrio em nossas funções e em nossas percepções, formando nós, indivíduo, nosso caráter, nossos comportamentos, emoções e tudo mais, tá bem? Bom, então, o que nos motiva, por exemplo, a um aprendizado, o que nos motiva a querer buscar informações, ou trazer da nossa memória lembranças que estão lá, né, por conta de vários comportamentos, tudo isso é graças a essa relação do nosso sistema límbico, do nosso sistema nervoso com os nossos órgãos, tá bem? Bom, então, essas estruturas que nós vamos falar, né, elas estão relacionadas ou associadas com aquilo que a gente aprende. Se eu aprendo, eu vivo uma experiência, isso vai ficar armazenado dentro de mim em forma de emoção ou sentimento, né? E isso vai gerar em mim comportamentos. Um comportamento que eu tive alguns anos atrás, se eu experienciar de novo aquela sensação, talvez o meu comportamento mude, né? Por quê? Porque forma dentro de mim experiências, tá bem? E isso tem total relação com a minha qualidade de vida. Por quê? Porque isso tudo vai ser estimulado, jogado, lançado em forma de hormônios aos meus órgãos para eles funcionarem em homeostasia, em equilíbrio, ok? Bom, então, o diencéfalo, né? Ele contém três partes principais que nós já até falamos sobre elas, que é o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre elas, tá bem? Do tálamo, nós já aprendemos, né, que todas as informações que nós recebemos, os estímulos, chegam nele. E até chegar nele, elas são inconscientes. E é ele, então, que vai fazer a retransmissão para as partes corretas do nosso córtex cerebral, para que se tornem conscientes e que a gente tenha uma resposta sobre esses estímulos, né? Bom, ele também vai permitir a gente, então, consciência, atenção, tá bem? Por exemplo, eu tenho esse hábito, quem me conhece me critica pra caramba, tá? Como eu vou muito sozinha almoçar em restaurante por conta das minhas viagens de trabalho, eu tenho por hábito ficar ouvindo a conversa das mesas alheias. Já sei, isso é falta de educação, mas ninguém sabe, eu tô contando para vocês. E aí, então, o fato pode estar, assim, vários barulhos, né? Mas se me chamou a atenção, nada mais me importa. E eu fico ouvindo aquela conversa e não participo, né? Só ouço.
e eu consigo me concentrar naquilo. Por quê? Porque o meu tálamo me permite essa atenção. Por quê? Porque eu estou focada naquilo, eu estou gostando, aquilo está me distraindo, né? Então, uma outra forma, de repente, estamos trabalhando no computador, numa mesa de restaurante. Então, a vida está acontecendo. Dentro de um shopping, por exemplo, a vida está acontecendo, mas a gente não consegue perceber nada ao nosso redor, porque a concentração ali no computador, naquele trabalho, está muito interessante, está muito bacana e está nos focando. Então, graças ao tálamo também, que a gente consegue ter esse foco, tá? Ou se a gente está numa festa e a gente acaba encontrando alguém que a gente está tendo um papo super bacana, nada mais importa na festa. E às vezes a gente até se incomoda porque alguém vem atrapalhar aquela conversa, incomodar, né? Então acho que todo mundo consegue se encaixar numa situação dessas. Ainda sobre o tálamo, né? Eu deixo a figura aqui para vocês verem que eles se conectam com os dois hemisférios, né? E juntamente com os nossos olhos e nossa orelha, ele faz com que a gente perceba, conecte com o córtex, então ele é muito importante para nós, tá bem? Então ele é responsável por todas as nossas sensibilidades, exceto a olfatória, lembram, né? E, consequentemente, ele vai ativar o córtex para isso. Acabamos de falar sobre isso. Também, obviamente, que ele vai mandar a resposta motora. E essa resposta ele manda, inclusive, para o sistema nervoso autônomo somático, tá? E vai atuar ali junto com o sistema límbico, né, com as nossas emoções, para que a gente memorize, para que a gente aprenda, para que a gente tenha sentimentos, bem? Bom, já o hipotálamo, nós também vamos relembrar, porque quando a gente teve a aula de hipófise, de hormonal, endócrino, a gente falou muito do hipotálamo, né? Por quê? Porque é ele, junto ali com o tálamo, ele recebe os estímulos. E aí, qual é o papel dele? Esses estímulos se tornam emoções, né? E ele vai mandar essa informação ali para baixo, aqui, tá? Ele vai mandar a informação aqui para a hipófise, que está abaixo dele. E ela, então, vai transformar esses estímulos ou emoções em hormônios. Por isso que a gente pode ter desequilíbrios, sim, por isso que a gente pode ter desequilíbrios. Para mais ou para menos, né? Então é por isso que uma pessoa muito estressada ou muito depressiva ou que está muito triste não consegue sair daquela tristeza profunda, ela deve pedir uma ajuda médica, né? Para quê? Para que se regularize novamente, para que ela consiga depois do tratamento andar com as próprias pernas e regularizar as suas emoções e consequentemente os seus hormônios do corpo, tá bem? Então, o hipotálamo está relacionado com a nossa preservação. Então, através desses hormônios, a gente vai conseguir comer em equilíbrio, né? Ou reproduzir em equilíbrio também, né? Então, ele expressa as emoções, porque o tempo inteiro ele recebe estímulos, tá bem? Então, aí, consequentemente, também a hipófise vai ser responsável, junto com ele, né, de regular todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras, consequentemente, nossa temperatura, que capacidade que ele tem para isso. Ele observa a minha temperatura periférica com a minha temperatura central, e aí ele vai fazer um equilíbrio disso, tá? E ele se conecta com o sistema límbico? Sim. Então, isso aqui é um circuito. É um circuito totalmente relacionado e interconectado, tá bem? Nós vamos falar daqui a pouco de emoção e sentimento. Bom, então, ele controla a hipófise graças a essa conexão que vai transformar todas essas emoções em estímulo para a hipófise produzir os hormônios, tá bem? Então, ele controla a temperatura corporal, como eu havia dito anteriormente, assim como ele também controla as nossas infecções, tá bem? Produzindo o quê? Febre. Então, ele vai verificar essa situação. Uma outra situação que pode acontecer, caso o indivíduo tenha lesão na parte posterior do hipotálamo, uma doença que ainda é muito estudada, que foi descoberta em 1920, que é
a encefalite, uma inflamação numa parte do hipotálamo, que vai então gerar um sono, a gente chama de encefalite letárgica, um sono, onde a pessoa entra como se fosse num coma, tá? E ela fica ali dias, meses, num sono, enquanto não se consegue tratar essa região em relação a essa lesão, tá bem? Então, existem fármacos para isso, e aí a gente entraria em patologias que vocês vão estudar posteriormente aí com outros professores, inclusive autismo, tá? Tem relação com isso, com o tratamento. Bom, já o epitálamo, ele está relacionado com a nossa glândula pineal, aqui atrás, tá? Então, ele também está ali, né? É uma divisão entre tálamo, hipotálamo e epitálamo. Então, ele inclui aqui nele a glândula pineal. O que que ela faz? Ela produz a nossa melatonina. É um hormônio do sono, tá bem? Então, a melatonina ela é um hormônio muito importante para nós. Porque é considerado o maior antioxidante do nosso corpo. Então, o sono é rejuvenescedor? Com toda certeza. Tá bem? Além disso, por que uma boa noite de sono? Ou então, produção de melatonina. Se eu não tiver produção de melatonina, eu não vou ter uma boa noite de sono. Ele vai fazer um papel de colocar em ordem todo o nosso fisiológico. Então, ele regula o nosso sistema imune, certo? Ele ajuda nisso. Além disso, se ele está regulando o meu sistema imune, obviamente, ele faz com que as células do grupo de proteínas P53 trabalhem num ritmo que a gente consiga consertar células que foram reproduzidas em mitose, para que elas, se tiver algum erro, para que seja reparado esse erro. Então, quando eu tenho produção ruim de melatonina, eu estou sujeita a câncer, tá bem? Por quê? Porque a pineal saiu do seu ritmo. Além disso, ela controla a maturidade sexual. Se ela está relacionada com a mitose, ela também está relacionada com a meiose, tá? E, consequentemente, ovulação, porque ela vai bater lá no folículo estimulante, no luteinizante. Uma pessoa que tem deficiência visual, o que que vai acontecer? Ela tem uma produção maior de melatonina ou em desequilíbrio, tá bem? E aí então ela pode intensificar os seus sentidos. Aí isso faz a gente ter uma compreensão, né, de vários fatos. Bom, então a melatonina, ela também ajuda a controlar aquilo que é transmitido lá para nossa hipófise. Então, o pineal está totalmente ligada à hipófise e ao hipotálamo, está tudo relacionado aqui, tá? E nos faz a orientação do ciclo circadiano. O que significa isso? Significa que começou a escurecer, isso é uma história que vem de 200 mil milhões de anos, é evolutivo, né? A gente começa a produção de melatonina. E quando eu envelheço? Quanto mais velho eu fico, acima dos meus 70 anos, eu já tenho uma produção 75% menor de melatonina. Por isso, então, que o idoso ele tem aqueles picos de sono e ele acorda. Ele não tem uma noite bem dormida, ele acorda 3 horas da manhã e não dorme mais, né? Dorme com as galinhas, digamos assim, bem? Por conta dessa baixa produção. E também está relacionada à nossa natureza, né? A luz gravitacional, a lua, perdão. Professora, eu posso tomar melatonina para um tratamento? Sim. Quando a gente toma a melatonina, como se ingere aí, sei lá, vamos fazer, a pessoa é guarda noturno. Então, ela pode tomar a sua melatonina de dia para ela poder dormir, tá? Para poder fazer uma regulação na vida dela. Ela precisa daquele emprego. Ah, vou fazer uma viagem para outro país, a gente chama isso de jet lag. A pessoa fica meio maluca porque, sei lá, o horário dela dormir aqui no Brasil é 11 horas da noite, só que ela está num país que no mesmo horário que é 11 da noite aqui, lá naquele país ela está, sei lá, 5 horas da tarde,
né, tem essa mudança de horário, então ela fica meio doidona. Então, é indicado que ela se tome uma melatonina para ela se adequar e não ficar tão cansada e melhorar isso. Pessoas que tomam melatonina em excesso, existem relatos de que elas podem adquirir patologias, tem efeito colateral, inclusive um diabetes, tá bem? Existe uma briga muito grande em relação a isso. Nos Estados Unidos, melatonina é comprada como se fosse um suplemento. No Brasil, ela é proibida. Então, existe uma briga aí de indústria farmacêutica, tá? Claro que isso inclui briga por valores. Então, o ideal é que a gente não tome, mas se precisar, lembrem-se, é para tratamento, tá? Existe tempo, hora certa para parar com isso, para acabar. Então, a melatonina, ela também vai nos ajudar no equilíbrio psicoemocional. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma experiência e ela consegue perdoar aquela experiência triste que ela teve, então está relacionado com perdão, com diálogo, vamos conversar ao invés de gritar, né? Com amor, lealdade, bondade, tá? Honestidade. Então, por quê? Porque esses nossos sentimentos, essas nossas atitudes, essa nossa maturidade, ela recompensa o nosso córtex e nos dá respostas das outras pessoas para nós, inclusive para nós mesmos, de alegria, de recompensa, de conforto e melhor aceitação entre os indivíduos, entre as pessoas, tá bem? E isso então acaba fazendo uma formulação dos nossos conceitos e a gente vai praticando cada vez mais essas ações por conta dessas boas recompensas. Então, por isso que eu deixei aqui para vocês. Se tem uma pessoa que ela é invejosa, maldosa, não estou falando de qualquer tipo de inveja, estou falando de uma mais profunda, tá? Se ela é maldosa, isso vai gerar na gente desajuste, dor. Se a gente não conseguir trabalhar isso e ajustar, tendo uma boa conversa com esse tipo de gente e elas conseguindo melhorar, é melhor que a gente se afaste delas, tá bem? Por quê? Porque elas vão acabar nos trazendo uma memória afetiva, perdão, uma memória que quando a gente lembrar o sentimento vai ser ruim. E quando eu tenho um sentimento ruim, eu não produzo coisas boas. Então é melhor a gente se afastar. Então é por isso que tem pessoas que têm hora para entrar e hora para sair das nossas vidas. Por quê? E assim como nós nas delas. Porque foi um bom aprendizado. Valeu. Você não quer mudar? Fica aí. Eu quero continuar melhorando. Tá? Bom, e como não falar das amígdalas, né? Tô falando de cerebral, porque eu tenho certeza que alguém vai perguntar, é aquela da garganta? Não, aquela é a tonsila, tá bem? As amígdalas são duas amêndoas pequenininhas que ficam uma de cada lado do nosso hemisfério, grudadinhas ali. Aonde? Muito perto aqui do hipocampo, tá? Então elas estão aqui, próximo ao hipocampo, fazendo parte desse circuito, ok? Nós temos aqui no meio, né, a, a, a parte que a gente acabou de estudar, tálamo, hipotálamo. Olha onde está aqui a nossa hipófise, tá bem? Só para vocês se situarem. Então, aqui nós temos a amígdala. Então, o hipocampo é onde a gente tem a memória. A gente memoriza, tá? Então, a amígdala, ela está totalmente relacionada às nossas emoções, tá bem? Então, com a amígdala, eu sinto, certo? E com o hipocampo, eu memorizo. Então, com a amígdala, eu posso perdoar, porém, está memorizado para sempre uma situação. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que, sei lá, na infância de vocês, eu tenho isso, vocês tomaram uma surra, apanharam do pai. E aquilo, vocês, por algum motivo, vocês falam, não merecia aquilo. Poderia ter sido resolvido de outra forma. E aquele sentimento vai ficar para sempre marcado, eternizado, memorizado no hipocampo de vocês, tá? Os psicólogos trabalham com isso.
resgatam para a gente conseguir trabalhar aquela situação, para a gente saber lidar com ela, não esquecer, mas saber lidar com ela de outra forma. Então, vocês podem dizer assim, anos depois, eu perdoo meu pai por aquela atitude dele, porém aquilo está memorizado. Se vocês não trabalharem com essas emoções ruins, uma hora elas explodem, tá? Vou dar um exemplo. Teve uma luta, não vou lembrar os nomes dos dois lutadores. Mike Tyson, numa luta, obviamente ele é o melhor, ele estava ganhando aquela luta, ele teve uma fuga de amígdala, tá? Como fala? É um sequestro de amígdala. Em que sentido? Ele estava lutando, ele estava ganhando, ele teve a memorização naquela hora de algum sentimento, de alguma memória de infância ou ruim. E aí ele foi lá e pum, mordeu e arrancou um pedaço da orelha do outro lutador. O que isso significa? Que precisa existir um resgate deste atleta para que ele trabalhe com as suas memórias, consequentemente ele trabalhará com as suas emoções, para ele conseguir ter um melhor equilíbrio de sua vida. Isso a gente envolve neurolinguística, a gente envolve psicólogo, tá bem? Espero ter sido clara com vocês em relação a alguns exemplos aí que me vieram na memória agora. Bom, então a amígdala ela é fundamental para a nossa autopreservação. Então, numa situação, por exemplo, de luta e fuga, a amígdala ela nos coloca nesse alerta, onde o nosso coração vai disparar, nossa circulação sanguínea vai ficar mais elevada para que a gente tenha força para uma situação de luta e fuga, tá bem? Então, também está relacionada, né? Ela media, controla atividades emocionais, amizade, amor, afeto, exteriorização de humor, medo, ira e agressividade. Então, nós temos que trabalhar com todas essas nossas experiências, com essas nossas emoções, tá bem? Bom, se tivermos lesão, se for uma lesão total da amígdala, tá? O problema é maior. Então, fizeram experiências com os animais, né? Mostrando que um animal que tinha a amígdala destruída, ele era agressivo, ele se tornou dócil. Não tinha discriminação sexual, tá? Não diferenciava o macho a fêmea. E era indiferente às situações de risco, ou seja, ele estava totalmente desprotegido, né? Bom, o estímulo, uma pessoa que tem a amígdala ou animal que está com a sua amígdala normal, se tiver um estímulo elétrico ali, ele dispara naturalmente uma crise violenta de agressividade total, né? Mostrando que realmente é uma autopreservação, tá bem? Então aqui, no caso de uma lesão em humano de amígdala, faz ele perder o sentimento afetivo da percepção, né? Então ele sabe quem ele está vendo, mas ele não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão, tá? Ele perde essa emoção, esse vínculo. Bom, então aqui o que eu já até expliquei para vocês, as situações de luta, fuga, estresse, né? O estresse ele vai gerar muito cortisol, tá bem? E isso vai fazer com que a gente mude completamente, por completo, o nosso fisiológico, para a gente poder ter energia, para a gente poder fugir, tá? Se preservar. Então, por exemplo, perigo é reconhecido, né? Então a gente muda. E o mais importante, uma das mudanças, nossa visão, ela vai ficar totalmente dilatada, pupila dilatada. Se eu tenho pupila dilatada, gente, eu não tenho produção de melatonina. Por quê? Porque eu estou totalmente em alerta, tá? Isso me estimula demais. Então, a ansiedade não me deixa produzir melatonina, tá? Bom, e em outra situação, né? Falando aqui das amígdalas ainda. Geração e regulação do ritmo circadiano. O que nós estamos falando o tempo todo, tá? Bom, o hipocampo. Então, falamos que é memória, né, de longa duração, totalmente relacionado aí com a amígdala, né?
Então, um hipocampo intacto, ele possibilita o animal comparar uma experiência que ele já teve passada com a atual. Isso acontece com a gente também. E é por isso, então, que quanto mais experiência a gente tem, mais madura a gente fica, mais calma a gente fica para tomar atitudes, para lidar com aquela situação, tá bem? Se tiver lesão, se for em ambos os lados, se for destruído o nosso hipocampo, a gente não tem mais memória, tá? Então isso tem relação com as doenças neurológicas? Sim, total, tá bem? Agora, se for restrito a apenas um lado, a gente consegue ter um lado compensando o danificado, tá? Então a memória fica quase normal. E mais uma outra relação, né? A relação de serotonina e dopamina, que são o quê? São dois hormônios também responsáveis pela nossa sensação de prazer e bem-estar, de coisa boa, de alegria. Então, estão totalmente relacionados também com o tálamo, hipotálamo, hipocampo, tá bem? E essa região toda aqui do nosso sistema límbico. Então, por exemplo, uma pessoa está com uma emoção, a emoção lembra da gravidez, né? A mulher está próxima ali de parir, libera, que nós já estudamos, a oxitocina. Uma criança que tem parto normal, ela ganha esse hormônio quando ela está passando ali pela vagina materna. Uma cesárea, não. E qual é a relação disso? Falando de emoção agora, né? Porque a gente já sabe que ela é liberada para ajudar nas contrações e no parto, e depois vai ajudar lá na glândula mamária. Mas em termos de emoção, empatia, a criança recebe essa emoção, ela vai ter uma melhor empatia materna, tá? Melhor relação. Essa oxitocina, ela vai ativar a dopamina. E aí, então, ela é liberada, tá bem? Para fazer o quê? As conexões, as sinapses, para ajudar nas memorizações do sistema nervoso. Quando isso é ativado, a gente vai precisar regular isso novamente. Então, libera serotonina. Serotonina vai estar ligado, então, nessa situação, à nossa sensação de prazer, de bem-estar. Uma outra situação de serotonina, ela vai desencadear a produção de melatonina. Ela desencadeia, inclusive, energias para nós. Por isso que ela está ligada ao cortisol. Energias para que a gente tenha um bom dia. Então, cortisol e serotonina caminham juntas. Melatonina está totalmente dependente desse ciclo de prazer e bem-estar. Tá? Então, por isso que é muito bom. Para eu ter uma noite bem dormida, eu preciso ter um dia bem vivido. Então, olha lá, o aumento da produção de cortisol, de estresse, precisa da serotonina. Para quê? Para que ela consiga fazer com que exista novamente um equilíbrio no corpo da pessoa. Tá bem? E o nosso tronco encefálico, né, que se divide em mesencéfalo aqui, ponte e bulbo, tá? E depois aqui a gente tem a medula. Nosso tronco encefálico, ele está ligado ao sistema límbico e também ligado aqui ao nosso cerebelo. Então, olha aqui para vocês entenderem as conexões, né? Então, nós temos uma grande geração, todas as informações que entram ou que saem passam aqui por ele, então é muito importante, tá? 10 dos nossos 12 pares de nervos cranianos estão aqui ligados ao tronco encefálico, já estudamos isso, né? E 2 estão na cabeça, o olfatório, cadê aqui? O olfatório, que fica mais ou menos aqui, e o óptico, que fica aqui dentro, não vai ter como eu mostrar para vocês, tá bem? Bom, então, quais são as funções do tronco encefálico? Vegetativas, né? Que estão muito ligadas ao nosso cérebro reptiliano.
tá bem? Então, estão totalmente conectadas aqui. Então, a gente tem sistema nervoso autônomo, é automático as coisas que estão acontecendo. Então, lá o bulbo, ele recebe essas informações aferentes e eferentes e ele vai trabalhar, então, com o meu sistema nervoso autônomo. Controla os batimentos cardíacos, temperatura, pressão arterial, nossa respiração, né? E a ponte está ligada a ele também. Além disso, ela liga o nosso cerebelo, nosso cérebro com a medula, tá bem? Então, a ponte ajuda o bulbo nessas funções. Então, conclusão, né? As nossas emoções, a gente acaba de receber. Então, elas são inconscientes. Emoção é inconsciente. Consequentemente, ela é automática. Vamos pensar numa situação que eu coloquei aqui, poderia colocar outras, né? Mas eu coloquei, estamos com um leão ou um tubarão na nossa frente. Claro, o tubarão está no mar, né, gente? O leão está na minha frente. Eu vou ser racional? Falar, nossa, agora eu preciso é correr, agora eu preciso é fugir. Então, acabei de sentir uma emoção e ela é automática. Nisso, vocês acabam entendendo por que, se alguém, tomara que não, já foi assaltado ou tomou um grande susto, por que teve uma atitude descontrolada. Que depois vocês refletem, nossa, por que eu fiz aquilo? Né? Então, ela é inconsciente, por isso que ela é descontrolada. Por isso que é uma reação de preservação. E eu não tenho domínio sobre isso, tá? E ela vai gerar, então, comportamentos. E que bom, né? Porque ela vai gerar para a gente uma experiência, quando eu vivi aquilo. Então, isso é memorizado lá no hipocampo. Eu nunca mais vou esquecer dessa situação na minha vida. Ela vai estar sempre muito viva, né? E toda emoção, ela gera sentimento. E o sentimento, oriundo da emoção, e ele sim é consciente. Por quê? Porque ele foi memorizado, tá? Isso aqui explica situações de amor, por exemplo, né? Então, o que vai me gerar sentimento em relação a um ser, a um companheiro, né? Aos nossos companheiros? Sei lá, a pessoa gosta de recitar poesia, romantismo, momentos vividos que se tornarão inesquecíveis. São emoções que foram praticadas para que a pessoa se envolva com a gente e que tenha sentimento sobre aquilo. Tá bem? Então, a composição do meu afeto pelo próximo é composto da emoção que essa pessoa, esse indivíduo, me fez ter e com os sentimentos que ela pratica em relação a mim nessa situação, tá bem? E isso vai compor, então, o sistema afetivo. Ao compreender tudo isso, você, enquanto aluno, né, vai conseguir se autoavaliar, vai conseguir ter melhor interpretações de tudo que acontece, que eu imagino que isso está acontecendo, uma avalanche de perguntas e porquês e respostas que já passou na vida de vocês, e quando vocês compreendem isso, vocês gerenciam melhor suas vidas, tá bem? Então, muito obrigada e até mais.